E o começo do ano marca uma série de burocracias que os pequenos empresários e empreendedores devem observar. Uma delas é a adesão ao programa Simples Nacional, que, pelas regras, deve ser realizada até o último dia útil de janeiro. Quando deferida, ela já produz efeitos a partir do primeiro dia do ano calendário. Vamos ouvir as orientações de Sarina Manata, assessora jurídica da FEComércio São Paulo. Bom, janeiro é um período super importante para os empresários, porque é justamente no começo do ano que se faz a opção do regime tributário. E até o final de janeiro, então, as empresas têm a opção de aderir ao Simples Nacional. De uma forma geral, quase todas as atividades podem aderir ao Simples Nacional. Um ponto importante é com relação a faturamento anual. O limite para a opção do Simples é até 4,8 milhões. A gente tem algumas restrições também com relação à participação dos sócios em outras sociedades, então é importante ficar atento também a este ponto. E algumas atividades também são restritas, são poucas elas. São poucas, na verdade, na atualidade. É banco, factory, fabricação de automóveis, algumas atividades muito específicas. Outro ponto super importante é que a empresa que pretende aderir ao Simples Nacional, ela não pode ter débitos com fisco, seja federal, estadual ou municipal. Então, verificada todas essas condições, aí cabe ao empresário verificar se ele pode aderir ao Simples e se é vantajoso para ele na situação concreta. Mas vale lembrar que, além do Simples Nacional, existem outras opções de tributação. Vamos saber quais são elas. Isso, é bom a gente entender, então, quais as opções, qual o leque de opções que o empresário tem. Então, além do Simples Nacional, que a gente já falou bastante, que tem obrigações acessórias, inclusive, mais simplificadas, por exemplo, o Simples Nacional ele está dispensado da escrituração contábil, isso em termos fiscais, mas isso não quer dizer que a empresa deve decidir isso com atenção, principalmente porque é importante, né, para apresentação para um banco, até por questões de distribuição de lucros e dividendos para os sócios. Então, além do Simples Nacional, a gente tem outras duas opções que são importantes ser faladas. A primeira é do lucro presumido. Então, o lucro presumido depois do Simples Nacional, ele seria uma forma de tributação mais simplificada, porque nesse caso você também não tem necessidade de ter uma escrituração contábil. Então, diferentemente, você tem uma contabilidade completa. Neste caso, você presume, como o próprio nome diz, qual é a margem do seu lucro. Então, de acordo com a atividade, a gente tem alguns percentuais. Por exemplo, para o comércio, a presunção de lucro é 8%. As prestadoras de serviço, de uma forma geral, a presunção é 32% do seu faturamento, seja o seu lucro. Então, você, a partir dessas presunções, você vai recolher os dois principais tributos sobre o lucro, que é o imposto de renda e a contribuição social. Tem uma diferença também no lucro presumido, com relação também ao regime de PIS e COFINS. A partir do momento que você adere ao lucro presumido, o seu regime de PIS e COFINS é cumulativo, ou seja, você não toma crédito com relação a esses tributos, mas em contrapartida, a alíquota é menor, é de 3,65%. Então, todas essas questões aí facilitam a opção, então, especialmente médias empresas que não têm grandes despesas para deduzir do lucro, pode ser uma opção interessante o lucro presumido. Já o lucro real, ele necessariamente deve ser uma escolha para as empresas de grande porte, ou seja, aquela que faturam até acima de 78 milhões. Então, empresas que faturam acima de 71 milhões não têm opção de escolher as outras demais. Necessariamente, terá que ser tributada pelo lucro real. Mas, às vezes, eu tenho uma média empresa, ou até, às vezes, uma pequena empresa, que o lucro real ele pode ser vantajoso. Apesar de as obrigações acessórias serem mais complexas, no lucro real eu vou, de fato, apurar qual que é meu lucro. Então, eu vou lançar todas as minhas receitas, vou lançar todas as minhas despesas e vou pagar os tributos que eu falei, o imposto de renda e a contribuição social, sobre esse lucro de verdade. Então, às vezes, se você tem uma margem de lucratividade inferior ao do lucro presumido, como eu falei,
comércio 8%, prestação de serviço de uma forma geral 32%. O lucro real, apesar de todo mundo ter medo do lucro real, ele pode ser uma opção interessante, sim. Claro, você tem que cumprir obrigações acessórias muito mais rígidas, com uma escrituração contábil completa, ter um contador, mas todas essas questões elas devem ser analisadas caso a caso para que, de fato, você faça uma escolha. A gente tem uma alta carga tributária, né, de quase 34% do PIB, então esse período do começo do ano é justamente esse momento de analisar para ver as melhores opções e pagar menos tributo.